e que a gente tem que estar muito junto, o Brasil inteiro. Nesse momento, a gente está começando a nossa mobilização pela vacinação, pela imunização. Começa hoje em todo o Brasil o calendário de imunização, vai até o final do mês, dia 31. Sarampo, poliomielite, todas as crianças de 1 até 5 anos precisam ser imunizadas. Isso é muito importante. Então, como a gente está começando esse esforço hoje, a gente está aqui com a doutora Helena Sato para ajudar a gente a entender como é que a gente faz para evitar que problemas que já tinham ficado lá no passado voltem. Então, se você tem perguntas sobre esse assunto, manda pra gente também. Vamos falar da meta de vacinação, que é de quantas crianças a gente precisa imunizar? Em todo o estado de São Paulo, são cerca de 2.200.000 crianças entre 1 a menor de 5 anos de idade. Então, qualquer criança de 1 a 5 anos precisa ser imunizada. Isso é fundamental. Como ambas as vacinas, tanto a gotinha como a vacina do sarampo, são vacinas de vírus vivo atenuado, então a única contraindicação são aquelas crianças em tratamento com quimioterapia, radioterapia. Então, essa é a única contraindicação. Fora isso, todas as crianças, sim, poderão ser vacinadas. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho do contexto, do momento. A gente está vivendo surtos de sarampo e uma tensão pela volta de doenças que realmente já tinham saído do mapa, né? Eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender por que sarampo, poliomielite, por que isso tem voltado, né? O que está acontecendo? Vamos lá. Primeiro, em relação à paralisia infantil, né, é todo esse alerta para que a gente não baixe a guarda, que a gente continue vacinando, sim, adequadamente as nossas crianças. Então, a vacina da paralisia infantil faz parte do calendário vacinal. A primeira dose é aplicada com 2, 4 e 6 meses. Então, crianças menores de 1 ano de idade, está no calendário a aplicação de 3 doses mais 2 reforços. A vacina do sarampo já faz parte do calendário já há muitos anos também. A primeira dose é aplicada com 1 ano e uma segunda dose com 1 ano e 3 meses. Então, qual é o nosso chamado e por que essa grande campanha nacional de vacinação contra o sarampo? Até já tinha comentado aqui, essa campanha já estava programada. Então, o Programa Nacional de Imunizações, desde o ano de 2000, realiza campanhas periódicas a cada 4 anos, vacinando todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Por quê? Porque a gente sabe que nem sempre todas as crianças são vacinadas adequadamente. Então, essas campanhas realizadas a cada 4 anos é como se fosse uma varredura para a gente zerar aquelas possíveis crianças que ainda não foram vacinadas. Agora, a gente voltou a ter surto em algumas regiões do país por uma série de razões, né? Vamos falar aqui um pouquinho dessas razões, vamos falar aqui um pouquinho de aquelas notícias que às vezes circulam até pelo WhatsApp mesmo, de não vacine, né? Aquelas que eu ia falar para você. Na verdade, né? a gente está num momento tão incrível de ter facilidade do nosso lado e de repente essas pessoas ficam botando essas fake news, essas notícias falsas que só prejudicam. Então, assim, procura em qualquer site se isso é verdade ou não, antes de você publicar. A vacinação, na verdade, é necessária como o ar que a gente respira. Para acabar, a gente fala poliomielite, são doenças horrorosas que causam nas crianças uma dificuldade, uma história de vida muito ruim. Se você tem um morador de rua que você sabe que não vai chegar a informação através de programas tão incríveis quanto o de vocês aqui, que alertam, chega e fala para a pessoa, procura ajudar, porque a gente está num momento muito confuso de muita informação, há um estresse de informação e essas informações incríveis que a doutora está dando, às vezes chega truncada e a pessoa fala, não, mas meu filho não precisa. Precisa, é igual um aleitamento materno. Precisa ter. E também né? é importante checar a informação antes de compartilhar também, né? Porque Nossa, às vezes a informação né? chega até você e aí você compartilha a informação antes de checar, né, a veracidade. Pois é, doutora, vamos falar um pouquinho disso e do porquê a gente já está numa geração de crianças que não viram essas doenças, até pelo sucesso do trabalho da vacinação ao longo dos anos. Queria que a senhora ajudasse a gente a reforçar a importância disso. Essa questão a gente tem observado. Então, os últimos casos adquiridos no Brasil de sarampo são do ano de 2000. Então, nós estamos comemorando este ano 18 anos sem nenhum caso de sarampo adquirido dentro do país. Temos sim casos esporádicos, mas são casos importados. Então, no estado de São Paulo, nós temos 2 casos confirmados, mas são de pessoas que se infectaram em outro local. Então, uma delas se infectou numa viagem internacional, uma
uma outra pessoa se infectou no Rio de Janeiro, mas independente disso, né? Eu achei ótima a sua fala. Maravilhoso. Né? Bem didática, né? Bem direta. Então, na verdade, é aquilo. A gente não pode baixar a guarda. Sarampo é uma doença de elevada infectividade, de elevada transmissibilidade. Cerca de 2 dias antes do início dos sintomas, a pessoa já está transmitindo o vírus. E quando aparece o vermelho no corpo, que é o exantema, então do início do exantema até 4 dias depois, até 4, 5 dias a pessoa já vai estar transmitindo, mas cerca de 2 a 3 dias antes do início dos sintomas, a pessoa já estará, a criança ou o adulto já estará transmitindo. Qual é a característica de uma pessoa que tem sarampo? Quer criança, quer adulto, porque sarampo hoje não é só criança, não é situação só de criança, como a gente tem visto, por exemplo, em Roraima. Os casos de Roraima entraram por onde? Os venezuelanos, né, que infelizmente está passando por uma enorme crise, as coberturas vacinais lá diminuíram muito e eles vieram entrando pela fronteira da Venezuela em Roraima, mais e grave, de Roraima para Manaus, e disso temos casos em outros estados. Então, qual é o grande problema do sarampo? Então, a pessoa, uma vez se infectando, né, pode ter tosse, uma coriza nasal, aquele exantema vermelho do corpo, mas quais as complicações, né? A nossa preocupação, as principais complicações, principalmente crianças, né, principalmente menores de 2 anos, pneumonia, não é? Pneumonia, que pode ser por uma bactéria ou por o próprio vírus do sarampo, e uma situação mais rara, que são manifestações neurológicas, como encefalite. Então, não podemos baixar a guarda, né? Sarampo não é qualquer vermelho no corpo. O que é encefalite? Encefalite é uma complicação neurológica. O vírus pode entrar pelo sistema nervoso e causar um comprometimento neurológico, né? Então, essa criança poderá ficar sonolenta, né? Não reagir a estímulos. Então, temos outras complicações também. Pode perder, como é que chama? Déficit de aprendizado, de várias outras coisas sérias, né? É numa situação rara, né? Mas pode acontecer, sim. né? E temos uma coisa que também é rara, mas também pode acontecer, é uma coisa chamada panencefalite esclerosante subaguda. Olha só, nossa, até o nome já dá medo. É uma manifestação neurológica onde, não se, né, por causa do vírus, realmente, felizmente, não é uma situação frequente, é muito rara, mas pode existir. Aí sim, essa poderá ter sim um comprometimento neurológico importante. Né? Pois a Dora de São Paulo, Nath, a Débora, desculpa, tá com uma dúvida aqui. Ela pergunta por que as crianças que já tomaram as vacinas dessa campanha precisam se vacinar novamente. Porque é uma estratégia de vacinação. Então, quando a gente realiza uma campanha, nós chamamos todas as crianças. Porque se a gente aqui fala, eu falo no ar, assim, crianças que estão com o esquema em ordem não precisam comparecer nessa campanha. Hoje o esquema de vacinação é tão complexo, hoje o calendário vacinal das crianças é constituído de vacinas para 17 doenças. Uau. Então, quando a gente fala, olha, quem estiver com o esquema em ordem não precisa comparecer não. O que é melhor é comparecer ao posto de vacinação, as nossas equipes irão olhar essa carteira de vacinação, irão atualizar e nós vamos estar vacinando todas as crianças de novo. Também, doutora? Não. Então, neste momento, o foco, né? Na vida a gente aprende isso, a gente tem que priorizar. Qual é o foco? Nacional, é vacinar crianças. De que faixa etária? De 1 a menores de 5 anos de idade. Por quê? Porque já sabemos que as principais complicações do sarampo, como aquelas que a gente já citou, ocorrem nessa faixa etária. E outro grande problema, as crianças infectadas são os grandes disseminadores desse vírus no meio ambiente. Os adultos, de modo calmo, sem correria, no dia a dia, na rotina estaremos fazendo isso. Mas o foco, a prioridade desta campanha que eu já estava comentando, essa campanha já estava programada desde o ano passado. Então, o Programa Nacional de Imunizações já tinha nos comunicado que seria realizada essa campanha. Então, já estava programada. Então, o foco, resumindo, são para